Corrida agitada, com aula ontem o dia todo. E aí, turma, e a aula? O que vocês acharam? E aí, boa, né? Vamos continuar no curso? Alguém já desistiu ou não? Turma, hoje falando em continuar, eu quero continuar e terminar hoje o que nós temos falado nas últimas semanas, que tem que ver com a última fase da vida, e eu me refiro à fase da velhice, da fase de ser um idoso, uma idosa. E eu quero então retomar um pouquinho onde que nós estamos e já quero começar fazendo uma correção ou uma ressalva a partir do que um irmão querido aqui da igreja conversou comigo. Mas deixa eu só retomar então o que nós já conversamos aqui. Nós iniciamos essa última fase da vida lidando com a primeira ressalva, que é que eu não sou velho, mas a Bíblia ao mesmo tempo autoriza e ordena que um pastor ele seja esse pastor que cuida dos mais velhos e ensina os mais velhos. Então é tarefa pastoral ensinar não apenas os que estão na mesma idade para baixo, mas também os que estão da mesma idade para cima. E isso compõe um pouco do dia a dia da igreja. E a Bíblia não espera que os idosos saibam essas coisas. Ela espera que os idosos estejam se preparando no Evangelho para aprender essas coisas. Aliás, ia pedir essa gentileza, obrigado. Eu sei que para alguns aqui está frio, né? Mas para mim nunca está frio, né? Então, eu sempre preciso do ventilador, obrigado. E pode não precisa pôr muito forte não, hoje só para dar aquela brisa, né? E então, incumbido dessa tarefa de... isso, obrigado. Incumbido dessa tarefa de ensinar os mais velhos, a gente ensina tanto publicamente quanto pessoalmente no aconselhamento. Então, é o que nós estamos lidando aqui com alguns dos temas que Paulo espera que um pastor jovem, Tito, ensine para os idosos. E nós falamos disso e falamos também das características que a Bíblia traz da velhice, que são 3. É a fase das perdas, e nós já lidamos bastante com isso. É também a fase dos frutos. Não são todos os frutos colhidos na velhice, alguns frutos serão colhidos na eternidade. Mas é também a última fase da vida, e por isso uma atenção especial, porque não tem mais... oportunidade de desfazer algumas coisas. Se não resolver agora, não resolve mais. E aí nós começamos então na última etapa, já na semana passada, a lidar então como que a Bíblia espera que um idoso seja na sua vida, nessa última fase da vida, e nós lidamos com alguns termos. E lidamos, por exemplo, com é necessário que o idoso seja sóbrio. Ou seja, que ele seja moderado, controlado e que tenha uma mente ativa para o bem. Para o mal não precisa, ok? Mas para o bem, essa é a ideia da sobriedade. Depois nós lidamos semana passada sobre ser respeitável, alguém que inspira respeitabilidade ou honra. E gastamos bastante tempo com o último termo da semana passada, que foi o idoso deve ser alguém sensato. E essa palavrinha grega ela é definida com a ideia de que alguém que sabe observar uma situação e sabe avaliar se ela é certa ou errada, e ao saber isso, sabe dar bons conselhos. E aí eu quero então, a partir da conversa com o irmão, aliás, conversem comigo, ok? Eu gosto de ouvir. Às vezes na hora não gosto tanto, mas normalmente eu penso. Mas nesse caso, o irmão conversou comigo, o irmão da igreja, muito querido, e o que ele trouxe muito pertinente é uma confusão que eu não quero que a igreja faça de forma nenhuma, e eu preciso então deixar isso muito claro para vocês. O que nós conversamos, eu e esse irmão, quando eu digo que o idoso, ele não pode, eu trouxe alguns casos, né, de filhos aqui, que pecam, que erram, divórcio e outras coisas assim. O que eu estou dizendo é o seguinte, o que eu estou dizendo é, a partir do que uma pessoa, não precisa ser necessariamente um filho, um neto, mas a partir do que uma outra pessoa faz, agora eu me preocupo com a reação do idoso.
Isso que eu disse. O idoso, ao ser procurado, ao compor uma determinada situação que é pecaminosa, ele precisa reagir de acordo com a Escritura. O que eu não disse, que a culpa do pecado do filho, do neto, da pessoa, é do idoso. E eu quero que vocês entendam que cada um é responsável pelos próprios erros e cada um é responsável pelos próprios acertos. Na medida em que uma outra pessoa peca, o que se espera é que, ao procurar o idoso, e o idoso seja crente, que o idoso reaja de acordo com a Escritura e diga: isso que você está fazendo é pecado. Ok? Vai por esse caminho que esse é certo, mas não vai por esse que esse é errado. Então não estou dizendo que, às vezes é filho, é neto, não estou dizendo que o pecado do filho e do neto seja responsabilidade do idoso. Não é. É responsabilidade do filho e é responsabilidade do neto. Embora o idoso na criação possa ter contribuído ou não para isso, na hora em que acontece o erro é de quem cometeu o erro. A gente, quando tem filho, né? A gente sempre tem, o filho apronta na escola, né? E aí fala, não, é que o meu amigo falou para eu fazer. Aí a gente não responde assim, se ele te mandar pular de uma ponte, você pula, né? O que nós estamos dizendo? Embora o outro possa te dar um conselho ruim, quando você faz, a responsabilidade é sua. E eu quero manter isso daí. De fato, quando o filho erra, quando o neto erra, quando alguém erra, a responsabilidade é da pessoa. O que compõe o idoso aqui nessa palavra sensato? Quando ele compõe a situação de alguma forma ou é procurado, ele não pode chamar o pecado de coisa certa. Ele não pode ser cúmplice, ele não pode apoiar o erro. Ok? Feita a ressalva, eu quero continuar no texto. Então abra comigo aí Tito capítulo 2, versículos 1 a 5. Nós vamos terminar hoje, vai ter que terminar hoje, tem que terminar. E nós vamos lidar com as outras características aqui do bom e do mau idoso, ok? Tito capítulo 2, versículos 1 e diante. Eu vou só reler a passagem para ambientar os irmãos, depois de eu tomar um golinho d'água. Diz assim, tá escrito revista atualizada, mas é na NVI essa versão que está aí, tá? Diz assim: você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina, ou seja, uma consciência que foi treinada nos seus valores. Ensine os homens mais velhos a serem sóbrios, dignos de respeito, sensatos e sadios, na fé, no amor e na perseverança. A gente vai começar nesses sadios aqui hoje. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver e a não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim, estas mulheres mais velhas poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas aos próprios maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Próxima característica, então, que nós vamos conversar aqui sobre um idoso é que o idoso precisa ser alguém saudável. E aí o idoso fala, opa, chegou, né? Academia, pilates, eu como, né, verdura. Então, a Bíblia não tem nada contra, ok? Essas coisas, que bom, faça isso. Se eu pudesse dar um conselho, invista na sua saúde, desde agora. Mas há preocupações bíblicas maiores do que a sua saúde. Aliás, você vê no mundo muito isso, o pessoal fala o seguinte, afinal, o que mais importa é saúde. Eu só tiraria esse mais. Porque saúde é importante. Agora, é muito possível ser um ótimo crente sem ter saúde. Por outro lado, é muito ruim diante de Deus ser um idoso saudável, saradão, né? Tanquinho.
e ser alguém odioso de acordo com a Escritura. Então, Paulo não está preocupado com a sua saúde. Aliás, né, a tendência é que, por mais saudável que a gente se mantenha, na velhice, a coisa vai ficando... É melhor cuidar da alma, né? Tem que cuidar da alma, porque o corpo, de fato, não vai permanecer saudável. E quando ele diz saudável, ele dá 3 áreas. E a primeira área que eu quero trabalhar com vocês, ele fala saudável ou sadio na fé. No livro de Tito, quando se fala fé, a gente não tem certeza absoluta do que ele está falando, porque tem 2 possibilidades. Aliás, quando se fala fé no Novo Testamento, você tem que olhar texto a texto, porque a gente pode traduzir esse termo fé de 2 formas que são complementares, mas são importantes, não necessariamente a mesma coisa. E o primeiro uso do termo fé na Escritura do Novo Testamento se refere à doutrina. Quando alguém diz que o idoso seja saudável na fé, está dizendo o seguinte: você tem que ensinar os idosos a terem uma teologia boa. Teologia boa. A gente vai abrir daqui a pouco o Trinitas Plus. Trinitas Masters, né? Acima de 70, né? Dona Ângela, meus parabéns aí. Nossa guerreira ontem. Mãe, eu tô te devendo uma de ontem, hein? Não tô? Da foto do cabelo comprido, eu tô te devendo essa, né? Você vai ter desconto no curso, a gente fez um sorteio. Não sei se vocês sabem, eu tive cabelo comprido na juventude e a foto está guardada, as fotos de toda uma geração estão guardadas às 7 chaves pela Dona Ângela. Então, mãe, tamo junto, né? Conta comigo porque você precisar, né? Enfim, idoso tem que ter uma teologia boa. Ele tem que ter uma fé saudável. Depois, às vezes, de 30, 40, 50 anos no Evangelho, se não conseguiu essa percepção teológica boa, tudo bem. Ele diz, ensina a eles serem sadios. Meu senhor, minha senhora, vamos começar agora? Mantenha esse aspecto da sua teologia que está bom, mas mexe aqui, ó. Essa parte aqui não está boa. Porque o que se espera da Escritura é que, com o fim dos dias, a teologia, sempre digo, a teologia tem que ser algo prático. A teologia bíblica, ela tem que se materializar na vida das pessoas. Se a Bíblia diz que as pessoas são salvas de determinada forma, você tem que ver isso na vida da igreja. Se a Bíblia diz que se você faz alguma coisa, isso melhora a sua vida com Deus, isso tem que ser real. Isso não pode ser história da carochinha. Então, o idoso, em tese, teve tempo de experimentar a teologia. Mas às vezes não. Às vezes se converteu tarde, às vezes veio de tradições teológicas complicadas, difíceis, não boas, não saudáveis. E é tão gostoso. Já tiveram oportunidade de conversar com um velhinho versado em teologia? O último que eu tive a oportunidade foi quando o Dr. Alan Might veio aqui, vocês lembram? Ano passado. E aí, coitado, ele foi para o hospital, passou a tarde toda lá, né? E aí só eu que tinha acesso ali onde ele estava, lá no hospital. Aí eu estava indo e voltando, teve uma hora assim, depois de 1 hora mais ou menos, eu parei e pensei, peraí, eu estou com um camarada que escreveu um manual de teologia sistemática aqui no hospital. Por que eu estou voltando aqui, indo para cá na cafeteria do hospital? Eu vou ficar batendo papo com ele. E ficamos 3 horas batendo papo, né? E foi muito legal. Aprendi algumas coisas, outras falei, não vou nesse caminho. Faz parte, ele deve ter falado a mesma coisa de mim. Mas é tão gostoso quando você tem... Eu me lembro de conhecer o Dr. Pentecost. Vocês sabem, já ouviram falar do Dr. Pentecost? Mas não é o que escreveu os livros, é o irmão dele. O Dr. Pentecost, ele veio para o Brasil para terminar a vida dele. Ele era um professor aposentado nos Estados Unidos, mas o nome dele é Pentecost, mas ele era tradicional. Ele não era pentecostal, ele era extremamente tradicional, quase um sorveteriano, né? Então, mas ele era um homem que depois de 80, 84, 88 anos, ele podia estar aposentado, ele veio dos Estados Unidos para o Brasil para lecionar teologia, e assim ele terminou os dias dele. Lá no Palavra da Vida, década de 1990.
Ah, é tão gostoso quando um idoso tem experiências profundas com Deus, compatíveis com a Bíblia, e ele traz isso para o seio da igreja. É gente que você quer sentar e ouvir, e ouvir, e ouvir. E isso é uma fé saudável. Uma fé saudável também, aí é o segundo aspecto da fé, é alguém que desenvolveu, a partir das Escrituras, mas a partir também da experiência com Deus, uma confiança sobrenatural. Ou uma confiança no sobrenatural. Teve uma época da minha vida que eu me preocupava com o sustento. Já se preocupou com o seu sustento? Já se preocupou alguma vez? Ou não, só eu. O Pedro só. Ih, rapaz, como que vai ser? A coisa está feia, né? Você vai olhando, né? Os boletos, você vai vendo, meu Deus do céu, os compromissos. Você fala, e agora? Especialmente eu estava no ministério, vivia de oferta. Depois que essa fase passou, eu olho para trás e falo, puxa, Deus sustentou a gente. Fase difícil, sustentou a gente. Passamos uns apertos, aqui e ali, mas sustentou. O que acontece agora? Nessa área da vida, 20 anos depois, às vezes bate um friozinho na barriga, mas não é uma coisa que eu falo, puxa, e agora? Porque a partir das experiências com Deus, eu sei que pode vir uma fase bem difícil, mas eu sei que Ele sustenta. Então, o idoso, ele tem décadas de comprovação do poder e da pessoa, do caráter de Deus. Agora ele consegue, com a idade, dar passos maiores. Carlos Oswaldo definia a fé da seguinte forma: fé, esse confiar em Deus, é quando a gente estabelece metas ousadas o suficiente que, nos olhos humanos, isso seria impossível. E eu dependo que Deus haja para que aquilo aconteça. Falando de vida espiritual, de vida com Deus, de vida da igreja. Então você estabelece metas que você sabe que não dá para a gente conseguir sozinho. E fala, eu sei que Deus pode, e se Ele quiser, Ele faz. É essa confiança que o idoso deve ter exercitado, e se não fez, ele precisa aprender agora, de que Deus, Ele faz mais, e Ele pode fazer mais se Ele quiser, e eu descanso nele. O idoso o idoso crente deveria ser alguém que descansa em Deus. Isso é uma fé saudável. Mas ele não fala só que é saudável na fé, ele diz saudável no amor. Amor é algo que todo mundo sabe o que é, mas que a gente muito rapidamente perde a mão, e algo que era para ser saudável se torna doentio, muitas vezes. Saudáveis no amor. O que ele está dizendo? O idoso é alguém que aprendeu a cuidar do outro. Cuidar dos interesses do outro não é algo que a gente faz naturalmente. A gente cuida da gente. Ele está dizendo, eu quero que o idoso, a partir da sua experiência relacional, seja num casamento, seja com filhos, com netos, com outros irmãos, ele é alguém que tem esse amor que não é doentio. Ele não idolatra o casamento, ele não idolatra os filhos, ele não idolatra os netos, ele não idolatra algum outro contexto ou pessoas importantes para ele, pai, mãe, mas é alguém que aprendeu a colocar as coisas no seu devido lugar, e ele tem relacionamentos saudáveis com essas pessoas. O que nós vemos, entretanto, muitas vezes, é que as situações de vida conjugal, de vida de pai, de mãe, de vô, de vó, a gente deixa se consolidar práticas ruins. Quando você chega na igreja aqui, o que te chama a atenção? Abriu o portão, o que chama a atenção para vocês hoje? Quando abre o portão da igreja. O que chama a atenção para vocês hoje?
Quando abre o portão da igreja, tem algo que chama a minha atenção. O que chama a sua atenção? Abre o portão da igreja, você entra aqui, virou a curvinha aqui, entrou, chama atenção para vocês alguma coisa? Para mim tem uma coisa que me chama atenção ainda, mas tem dias que eu já não reparo mais. Vocês perceberam que aqui na frente da igreja está descascado? Alguém percebeu? Quem percebeu, levanta a mão. Somos 3. Por que vocês que não perceberam? Por que a maioria da igreja não percebeu? Por quê? Quantas vezes vocês já vieram aqui e a parede está descascada? A gente se acostuma com algumas imperfeições e acha que isso é normal. Você chega no seu quarto um dia, tá mofo. Você pintou o quarto, tal, surge um mofo. Quando você chama o pintor fala, nossa, você viu que essa parede tá mofa? Fala, é? A gente se acostuma. E nos relacionamentos é assim, a gente se acostuma com padrões doentios. De desrespeito, de falta de amor, de cuidado, cada um na sua. E nessa área eu nem me meto porque vai dar rolo. Essa área é mania dele, mania dela, deixa. Mas não é assim. Na Escritura, a gente deveria buscar o ideal de Deus até o fim. Ok? Está descascado? Vamos arrumar? Quando que a gente pode arrumar? Vamos arrumar, está descascado. E isso é alguém que, mesmo no fim da vida, ainda pede perdão. Ainda tem conversas no relacionamento que precisam acontecer. Ainda tenta de novo. Não traz à tona aquilo que ficou lá atrás. E isso é um idoso saudável no amor. Alguém que lembra constantemente que o interesse do outro tem que estar à frente do meu. E eu acho interessante, idoso pega mania, né? Não tem mania? O que é mania? Esse idoso tem mania, é mania. Né? A mania é, eu tenho um jeito que é meu. Eu já não me preocupo mais com se isso que eu faço afeta os outros. Eu faço. Tem mania. Tem mania disso. Não interessa o mundo, eu vou fazer. E ele está dizendo, não é assim? O idoso tem que ser saudável no amor. E esse último saudável que tem é o saudável na perseverança. Eu mencionei para vocês recentemente a doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, que tem ótimos vídeos sobre velhice, e na semana passada eu estava no YouTube e vi que ela estava ao vivo, falando de como envelhecer e morrer bem. Eu falei, opa, é para mim, né? E quando eu cliquei lá, ela estava terminando a palestra dela e ela disse o seguinte, últimas palavras da doutora Ana no vídeo. Ela cita um poema de Mário Quintana e diz o seguinte, uma forma do idoso terminar bem a sua vida é terminar a vida com fome. Fome de comer, de beber, de se relacionar, e agora acréscimo meu, de viver a vida de igreja, de ajudar os outros, de pregar o evangelho, de se relacionar bem com esposa, filhos, netos. Quando ele diz o idoso tem que ser saudável na perseverança, ele está reconhecendo que muitos dos idosos chegam uma hora e falam, só quero passar para a próxima vida. Já sou salvo, já estou em paz, e agora vou descansar. Aguenta mais aí, meu senhor, minha senhora. A Bíblia manda você ser saudável na perseverança. Não tem coisa. Deus não te matou ainda? Que bom. É para viver. Não é para viver? Se Ele quiser interromper a vida, fica tranquilo, Ele interrompe. O idoso ele tem que ser saudável nessa ideia de que eu ainda quero.
Perseverança. Gente, perseverança não é algo fácil. Senão não era perseverança. É uma santa teimosia. A teimosia, quando as pessoas são teimosas, a gente é teimoso, eu sou teimoso. Mas teimosia é algo bom, quer dizer, teimosia pode se tornar algo bom. Porque quando a teimosia ela é redimida das coisas ruins, ela se torna perseverança. Há uma linha tênue. Mas o que a gente diferencia? Se o que o indivíduo faz é bom, diante da Escritura, é certo, isso é perseverança. Se é mania ou é ruim, é teimosia. Mas é o mesmo sentimento. Eu vou praticar até o fim. E o idoso tem que ser alguém que não desiste na sua perseverança. Ok? Lutar ainda é preciso. Agora, nós terminamos essa parte do idoso, homem. Ok? Então ele deveria ser sóbrio, respeitoso, sensato e saudável na doutrina e na confiança, nos relacionamentos, não deixando o relacionamento se deteriorar, e deve ser saudável na sua fome, na sua perseverança. Terminamos o idoso, o velhinho. Só que o texto não fala só do velhinho. E ele vai ser específico e vai falar da idosa, da velhinha. Ok? E olha o que o texto diz, veja comigo aqui. Semelhantemente, ensine às mulheres idosas, às mulheres mais velhas, a serem sérias no proceder ou reverentes. E eu quero começar falando um pouquinho dessas mulheres mais velhas. Homens vivem menos. Já viram aqueles memes do que por que homens vivem menos? É real, né, Marcão? Aquilo é real, né? Eu já fiz um monte daquelas coisas ali, de ligar coisa elétrica na piscina, usar microfone, né, no batismo, né, ligado no 220, né? Enfim. Mas a realidade, pelo menos da nossa geração, mulheres vão viver pelo menos 10 ou mais anos do que os homens, não vão? Vão viver ou não vão? O mais normal é falar quem que foi a pessoa que viveu mais tempo na sua família. Você vai mencionar um homem ou uma mulher? O normal é o quê? Uma mulher. Na nossa família, né, pai? Vó Sabina, 103. Alguém tinha falado 106 aqui? Não. Quem viveu mais que 103? Menos. Quem foi que viveu mais na sua família? Sua avó, 96. O vô tinha morrido com quanto, Maurício? 84, 12 anos a mais. O marido da avó Sabina? Jovem. Tipo, ela veio 50 anos sozinho. Não é? Ok. Quem mais? E o tio morreu com quanto? Bem antes. Você só lembra dela. Morreu com 22, assim. Pois é, viveu em paz, feliz. Mas o que o Paulo vai falar aqui é de uma realidade já daquela época. Os fatores que provocam essa longevidade masculina, eles mudam um pouquinho, mas não são tão diferentes. Aqui era a guerra e o esforço do trabalho. Na nossa sociedade não é tanto a guerra, mas enfim, questões da violência que atinge mais o universo masculino e questões talvez do estresse e tudo mais que compõem ainda um pouco mais a realidade masculina. Mas agora é importante, vai falar com um grupo da igreja que é um grupo relevante, o grupo das idosas. Na nossa igreja não é relevante hoje, no sentido de que são poucas. Mas daqui a 30 anos, dá uma olhada aí. Ó. Dá uma olhada aí. Nós vamos ter retiro, pessoal, no carnaval nós vamos ter o retiro de idosos, né? Quantos? 100 inscritos, né? Chega, já vai ser. Onde que vai ser? Não, vai ser numa, né? Já não sei, numa chácara, né? Num lar, né? Vai ser num asilo. Tem o plano anual, você pode fazer o retiro o ano todo. Né?
Mas olha que interessante. Paulo não fala para Tito ensinar as mulheres que não são idosas. Ele fala, você ensina as idosas. As mais jovens, quem ensina as mais jovens são as mulheres idosas que foram ensinadas pelo pastor. Esse é o caminho. Recentemente, um irmão da igreja me perguntou, Pedro, como você faz para atender moça? E eu respondi, não faço. Não? Normalmente eu venho com alguém, mas eu não atendo. Não atendo. Não é o caminho bíblico. Não é o caminho bíblico é as mais velhas. Então o seminário aí, turma da nossa geração, aí se prepara que o seminário aí da igreja aí, o curso vai ajudar vocês no futuro e ajudar a igreja. E ela diz assim, que as mulheres sejam reverentes. A palavra significa séria no seu proceder. Mulheres idosas deveriam ser mulheres sérias. Que é o equivalente feminino do respeitável que falou para o idoso. E quando fala de alguém que é o oposto disso, eu me lembro de um personagem, de uma senhora. Mais jovens, por favor. Deus poupou vocês disso. Mas vocês lembram de uma senhora chamada Dercy Gonçalves? Jovens, não se preocupem com isso, ignorem essa parte. Não procurem saber, não. Por favor. A minha avó adorava Dercy Gonçalves. Minha avó não era crente. Quem era Dercy Gonçalves? Ela tinha mais de 90 anos, desde que eu me conheço por gente. Deve ser até hoje, né? Acho que é falecida já, né? Ela ganhou fama fazendo uma coisa. Falando palavrão na televisão. E ela, um monte de palavrão. Ela falava e todo mundo ria. Não, sim, as pessoas riam. Cara, mas era uma coisa tão bizarra. Era uma velha de 90 anos, desculpa falar assim, mas é o respeito que ela merecia. No sentido de que, cara, ninguém achava engraçado. O pessoal ria meio... Era uma risada meio estranha, não era? Não é isso? O que o Paulo está dizendo é o seguinte, não pode ter na igreja uma Dercy Gonçalves. Senhorinha da igreja tem que ser respeitável. Os idosos da nossa igreja são muito respeitáveis, todas, né? Não é um pecado comum da nossa geração. Talvez fosse na geração de Paulo. Mas aí ele fala o seguinte, talvez esteja dentro desse respeitável próximo item. Ele diz, sejam reverentes na maneira de viver, ou sérias no seu proceder. E agora ele fala algo, não caluniadoras. Ele pega um elemento que é um elemento problema de todos nós. Todos nós. Tiago vai falar que quem não tem problema com a língua é perfeito. Temos alguém perfeito aqui na igreja hoje? Então eu sei que você, no contexto certo, que nem eu, vai ter seu problema com a língua também. Mas nesse grupo específico ele diz, não caluniadoras. Minhas irmãs senhoras e futuras senhoras, o ideal é que a gente guarde a nossa língua do mal. É uma área em que todos nós somos vulneráveis. Todos nós. Mas é uma área que, às vezes, o grupo de senhoras... na nossa igreja não temos tido problemas recentes, mas já tivemos. É um grupo que, às vezes, é suscetível. Seria, em outros lugares chama rádio peão, né? Aqui seria a rádio, se é do grupo de senhoras da igreja que Paulo está falando, rádio gospel. Rádio gospel. Desculpa a piadinha em inglês aqui, né? Olha lá. Há alguns ambientes da igreja que são mais propensos. E eu vou falar de igrejas que eu vivi, ok? Com todo respeito.
Coral. Coral. Coral é um ambiente, o pessoal convive durante a semana na igreja, estão se vendo. Muitas mulheres e senhoras se envolvem em coral. Coral é um ambiente que a coisa ferve muitas vezes. Cozinha da igreja, não? É algo que você vai vendo, conversando com pastores, amigos, e fala, rapaz, eu vou ter que pôr escuta na cozinha. São ambientes em que algumas coisas florescem. Quando a igreja tem reunião de oração de senhoras, é um outro... Rapaz, é um caso famoso. A reunião das senhoras de oração. Rapaz. Mas o padrão de Deus é que a gente treine a nossa língua para que não seja a igreja um ambiente em que mulheres caluniadoras tenham plateia. Algumas coisas que precisam ser ditas nesse aspecto. Meus irmãos, olha lá. Nem tudo que a gente pensa precisa ser falado. Nem tudo que a gente pensa precisa ser pensado. Nem tudo que vem na cabeça precisa ser pensado, meditado. E nem tudo que a gente vê ou ouve deve ser comentado. E nem tudo o que eu aprendi, ou ouvi, ou percebi, deve ser repassado para alguém. Cara, é difícil isso. E há contextos, especialmente, por que ele fala das senhoras? Há contextos em que há um certo tempo. São senhoras aqui na época do Novo Testamento, elas não trabalham. Elas estão, já sabe, estão ali. Estão vendo a vida passar, né? Em cidade interior, né, antigamente, era muito comum, né, ter a senhorinha que sabe da vida de todo mundo. Não é isso que se comenta? Porque é um problema geracional, às vezes. Às vezes a senhora já não trabalha, está ali, está olhando, passa o rapaz, passa a moça, ela fala, ih. E é muito do jeito que a gente capta a vida. Por exemplo, se eu saio ali na rua e alguém comenta assim, nossa, o pastor Pedro caiu. Caiu, é verdade, caiu. Nossa, o pastor Pedro caiu. Quando eu chego aqui, estou com o joelho ralado. Não? Ele caiu ali na rua. Não caiu, não? Caiu. Porque essas informações, elas contêm uma... Sabe, tipo, o veneno ele vai sendo necessário produzir, sabe? Nós temos que tomar cuidado com isso. E é um problema geracional, muitas vezes, que igrejas têm que lidar aqui e ali. E aí chegam as últimas duas características das mais velhas, que são não escravizadas a muito vinho. Eu não estou no slide certo, desculpa, né? Olha lá. Não escravizadas a muito vinho. E é interessante a frase que Paulo usa. Primeiro ele usa o termo para escravizar. Há alguns tipos de substâncias e padrões que são naturalmente viciantes. Por outro lado, ele coloca um muito. Ele não está preocupado com vinho. Ele está preocupado com algumas atitudes. Eu quero conversar aqui algumas coisas com vocês que talvez vocês não tenham percebido. Irmãos, o problema com vícios na igreja, ele é um problema real. Crente, às vezes, está viciado em bebida, em droga e outras coisas. Isso é um problema de alguns irmãos da igreja. É real. Não é algo que só tem na igreja dos outros. Não é. É um problema real. Há pessoas que buscam em alguma substância, algum padrão, o escape das suas dores da vida que eles têm. E isso acontece na igreja. No contexto do Novo Testamento, não tinha maconha ainda.
Não tinha, o ópio ainda não tinha sido descoberto, eu acho. A cocaína ainda era só um projeto do diabo, não? Mas tinha vinho. E estava lá a idosa em casa, numa época em que as idosas, no máximo, faziam algum artesanato, estavam lá. E aquela vida dura, vida difícil, e abre a geladeira. O que tem lá? Opa, né? Pitu, né? É pitu que chama, né? Caninha pitu, né? 51. Rapaz, né? Não estou dizendo que as pessoas que são viciadas, elas são vítimas. A Bíblia trabalha a bebedeira como obra da carne. Elas não são vítimas. Ok? Elas são responsáveis pelo vício que elas mesmas adquiriram. Mas o que estou dizendo é que há momentos da vida em que algumas tendências da juventude, coisas que não foram tratadas, isso no fim da vida se torna um pecado escravizador. E bebida é uma delas. E o ponto não é que não pode beber. A Bíblia em nenhum momento diz que é proibido beber vinho. Ela diz que é errado, é pecado se embriagar. E ele diz que não escravizadas a muito vinho. Ele usa a expressão muito. Ai, pastor, eu tomo uma taça de vinho, meia taça de vinho, 8 taças... Não, 8 não. Já temos um problema, né? 8 é muito. Mas eu tomo ali. Não é pecado. A Bíblia não... Eu não estou autorizado biblicamente a dizer para você, não faça isso porque é pecado, porque a Bíblia não pensa assim. Aliás, em algumas culturas, cultura judaica, cultura europeia, cara, da igreja que nós pertencemos em Londres, ali, por vários meses, toda a reunião da igreja, o irmão chegava com pão e o outro chegava com vinho. Às vezes o irmão do pão não ia. Não. A gente não fazia ceia, era só o vinho mesmo. Isso compõe, ok? Mas na nossa cultura, para não escandalizar, mas o ensino bíblico ok? A Bíblia ela não proíbe, Jesus transformou água em vinho, mas o vinho é um perigo. Então, toma cuidado com isso, toma cuidado de não escandalizar o irmão, com a consciência fraca do irmão. Mas a realidade é que algumas pessoas, e naquela época as mulheres eram suscetíveis. Talvez hoje na nossa cultura sejam mais os homens, os idosos. Você vai no sábado à tarde, né? Você passa ali na Avenida Copacabana e olha os bares, né? Só tem homem no bar, né? Tudo homem casado. Cadê? As mulheres estão em casa com os filhos, os homens tudo no bar, né? Talvez na época do Novo Testamento fosse o contrário. Não no bar, mas em casa. A turminha estava lá, não é? Naquele lagar ali, né? Daí ficava a filhinha das senhoras ali, né? Esperando cair o vinho ali, o suco de uva, né, no caso. Mas vícios, turma, famílias destruídas por vícios, esse termo escravizador é muito importante porque vício é algo muito difícil de se tirar. Então, quem tem ou teve problema com isso, qualquer tipo de vício, saiba que é um problema para a vida toda. Ainda que hoje você não lute, você pode lutar semana que vem. Você pode lutar, hoje eu não estou lutando, o dia não acabou. Vício é algo que escraviza a gente, e nós temos que tomar muito cuidado, e ele tem essa preocupação com as idosas. E ele chega na última característica que a gente vai ver hoje, que são mestras do bem. Quando as meninas são jovens, elas brincam em casa de que vão ser professoras. Muitas brincam disso, não brincam? De escolinha, né? Pois é, algumas se tornaram professoras, né, Cris? Estão brincando até hoje, né? Mas olha que interessante. A Bíblia espera que as idosas sejam professoras. Se você brincou e ficou frustrada, nunca foi professora, eis aí a sua chance. Mas olha que interessante, ele coloca algumas questões aqui. A expressão literalmente significa mestras do bem. Porque no fundo,
todo mundo consegue ser mestre, mas não necessariamente mestre do bem. E o que eu acho legal desse texto é que ele dá o currículo. Há um currículo que a Bíblia espera que a mulher mais velha tenha, que ela vai ensinar a mais jovem. É esse currículo, não é outro. E só um adendo aqui, esse texto não é escrito para mulheres. Não foi escrito para mulheres. Foi escrito para mulheres, Marcão? Eu falei que não, você falou que não também. Como que é o nome dessa carta mesmo? Tito. Esse texto é escrito por um pastor. Ele está supervisionando esse processo das idosas aprenderem algumas coisas e ensinarem as mais novas. Ok? Então não foi escrito para as mulheres em primeiro lugar, foi escrito para o pastor. Mestras do bem. É interessante, mestras do bem. Algumas idosas, toda idosa é uma professora. Algumas são professoras do Darth Vader, né? Do lado negro da força. É interessante que as mulheres, o universo feminino tem toda uma questão meio de competição, de coisas assim. Mas é interessante que o que ele quer é que as mulheres mais velhas, as idosas, enxerguem nas mais novas as dificuldades que elas tiveram quando tiveram que viver esse currículo que está aqui. O que ele quer provocar nas mais velhas é que haja um olhar de misericórdia de uma senhora idosa para com uma moça, uma senhorita mais recém-casada, com filhos pequenos. Ele quer acabar com qualquer tipo de competição, ele quer que a mulher mais velha veja na mais nova as lutas que ela teve para chegar nesse padrão que está aqui, que eu vou lhe dar já já. É interessante que esse padrão que está aí, olha lá. Assim poderão orientar as mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos. Primeiro item do currículo é como amar aquele monstro com quem você casou. Como amar aquelas criaturinhas que vêm e bagunçam sua casa. Não? Como ser prudente. Como ser uma mulher pura. Como ter bastante coisa para fazer em casa. Isso não precisa ensinar muito, né? Como ser bondosa. E olha agora, como ser submissa. E a preocupação não é prática de para ir tudo bem na sua vida, não. A preocupação é para que a palavra de Deus não seja difamada. A preocupação com o Evangelho. O que nós vemos hoje, essa é a minha experiência pastoral, é que tem um monte de mulher idosa que adoraria ser professora na igreja. Tivemos um caso aqui. Um determinado irmão chegou e falou assim: Pedro, eu vou resolver o problema que vocês têm aí na igreja quanto a grupo de mulheres. Vou chamar aqui uma senhora idosa. Seus problemas acabaram. Preletora, fala aqui, congresso. Já não sou um pastor tão jovem, né? Tão ingênuo, a ponto de falar, claro, mas eu acreditei. E acreditei a ponto, falei, tá bom, deixa eu observar, eu convivo com essa senhora em determinado contexto fora da igreja, eu quero observar. Obrigado. Vamos ver. Convivendo, você descobre problemas terríveis no casamento da senhora. Descobre que dos 4 filhos, 3, 4 filhos, não lembro certo quanto que elas tinham, quantos ela tinha, todos estavam desencaminhados do Evangelho. Todos. Tivemos uma situação, um irmão da igreja, se eu mencionar quem é, não vou falar quem é, lembraria que nós testemunhamos, que nós falamos, rapaz, eu não quero essa mulher aconselhando na minha igreja, não. Nós testemunhamos algo ao vivo que eu falei, meu Deus.
E aí eu falei, cara, eu não quero esses caras na minha igreja, não. Obrigado. Devolve lá. Interessante como ela pode ser a melhor professora do mundo. O currículo não é teórico. A amarem seus maridos e seus filhos. Isso não é teoria. Vamos ser honestos aqui. A gente precisa de muito pouca informação teórica para saber o que é amor. Muito pouca coisa teórica. Você sabe que amor é buscar o bem do outro. Encerramos a aula teórica de amor. Agora vá e ame. Para uma senhora mais velha vir e ensinar, eu quero ver como ela trata o seu marido. Como são os seus filhos. Nós tivemos, a minha primeira experiência pastoral foi de uma igreja em que o fundador da igreja tinha 10 filhos. Adultos. 9 incrédulos. E um mais ou menos. E aquele irmão achava que podia liderar uma igreja. Como assim? Cara, de 10, 9? Não, eu fui criado na igreja, e agora? E agora todo mundo. Puxa, que ruim, né? 9. Uma das demandas que nós mais recebemos, que eu mais recebo aqui na nossa igreja é: Pedro, e o grupo de mulheres? Tem? Falo, tem? Tá aí, ó. Algumas questões aqui. Primeiro, não há nada de errado de ter grupo de mulheres numa igreja. Nada de errado. Tendo dito isso, não há nada de bíblico em ter um grupo de... A Bíblia não exige grupo de mulheres. Aliás, isso pode ser um grupo de mulheres e pode não ser. Está dizendo o seguinte: eu preciso que as mulheres sejam as mestras. Mas não precisa ser num grupo, reunião. Pode ser, mas não precisa ser. Eu vou dar a resposta que eu costumo dar. Alguns de vocês já sabem. Nós podemos ter grupo de mulheres. Seria uma alegria ter. No dia em que, pequeno requisito, nós tivemos aqui mulheres idosas, num padrão parecido com esse, que passaram por todo esse processo de amar o marido, amar os filhos, ser prudente, ser pura, boas donas de casa ou ocupadas em casa, bondosas, sujeitas ao marido, alguém que se preocupa que a palavra de Deus não seja difamada no seu proceder. No dia que isso acontecer, eu serei o primeiro a ter grupo de mulheres. No entanto, enquanto nós tivermos apenas irmãos que estão querendo um grupo social, a minha sugestão é: há outras igrejas na cidade que têm grupos de mulheres, em que, se isso é tão importante, talvez seja uma possibilidade para você. O que eu posso dizer é o seguinte: só toma um cuidado. Se um desejo legítimo nosso se torna uma exigência, para mim a igreja tem que ter isso, mas não é uma exigência bíblica, provavelmente as exigências não bíblicas vão aumentar com os anos. Ok? É preferível aguentar um pouquinho, que ainda não temos o tal grupo de mulheres, e eu te propor o seguinte: esse padrão que está aí, que está aqui para vocês, reverentes, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, mestras do bem nessas áreas aí, amando maridos, eu vou pedir uma coisa para você. Se torne essa mulher. Se torne essa mulher. Se você se tornar essa mulher, o grupo de mulheres é seu. Normalmente, quem me pede muito está querendo algo pronto. E eu falo: se torne essa mulher que o problema está resolvido aqui na nossa igreja. Se torne essa mulher.
E esse é o desafio de todos nós daqui e dali. Eu quero antes de terminar e mencionando para vocês um caminho e uma promessa para os idosos que ainda estão no processo, eu só queria abrir um segundo aqui para participação popular no sermão, de nós falarmos agora de idosos, homens e mulheres, que são parecidos com o padrão bíblico de homens piedosos. Queria que vocês me ajudassem aqui, mencionassem idosos e idosas que vocês conhecem, convivem, que têm um padrão cristão exemplar. Vamos lá, eu tenho dois para mencionar aqui, mas eu quero ouvir vocês. Conhecem alguém? Vamos lá. E aí? Julião, você tinha mencionado alguém? Seu Ismael? Seu Haroldo, Dona Débora? Ok. Mais? Quem mais? Seu Davi Cox, Dona Mary Ann? Mais? Diga, Flávia. Naomi? Não lembro. Sei. 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 É um desses assim. Que legal, que legal. Quem mais? Temos mais? Irmãozira? É. E você conviveu mais com ela? Ok, irmãozira. Né? Eu convivi pouco para saber. Né? Sim, mas era uma mulher de Deus, em muitas coisas mesmo, de fato. Quem mais? Mais alguém? Há exemplos. É possível. É possível. Aí você me pergunta. E quando ainda não está nesse nível? E eu quero terminar falando para vocês de um caminho e de uma promessa. E o caminho, se você não chegou nesse nível, seja do homem, seja a mulher, tem lutado em alguma dessas áreas, no sóbrio, sensato, reverente, escravizado a vinho, mestre do bem, não caluniador, está lutando aí. Qual é o caminho? Ou nem está lutando, já fala, quer saber? Chega, né? Qual é o caminho? E eu vou dar um nome para esse caminho. Eu já falei o nome para vocês semana passada. O nome que eu estou dando a esse caminho é o andar sobre o vale da sombra da morte. Um caminho livre e tranquilo. Qual é esse caminho? Meu senhor, minha senhora, vocês estão na última fase da vida. Não há mais tempo. Não há mais tempo. O caminho que eu vou propor para vocês, para a gente, quando a gente chegar, talvez para a gente agora, porque nós estamos já para um caminho fora disso, já está na hora de resolver. É um caminho que é muito difícil. E quando eu pensei nesse caminho, eu lembrei da minha avó. Porque eu propus para minha avó um caminho assim, antes dela morrer, e a minha avó não quis. Minha avó não era crente. Quando eu falei, vó, a senhora precisa de Jesus para se converter, ela disse, eu sei. Mas ela disse o seguinte, eu estou muito velha para isso. E 15 dias depois ela morreu. Ela teve 15 dias, cara. 15 dias. É uma eternidade para quem está na última fase da vida. 15 dias. E essa frase da minha avó ainda me dói. Com uma espada que atravessa a alma de vez em quando. Meu senhor, minha senhora, só tem um caminho. É difícil, mas a vantagem é que ele não é diferente do caminho que eu e os outros aqui vamos ter que trilhar. Se a gente quiser chegar como esses senhores e senhoras respeitáveis que nós mencionamos aqui. Qual é o caminho que eu chamo do caminho do vale da sombra da morte? É o pior caminho que você pode trilhar nessa vida, que é o caminho do chamado
arrependimento. Provérbios 28:13, ele diz assim: o que encobre as suas transgressões, aí ele usa o termo aqui, jamais prosperará. Jamais. Mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. O que ele está dizendo, não interessa a idade. A pior coisa que você pode fazer é confessar os seus pecados. Só não é pior do que não confessar. A pior coisa que a gente pode fazer é confessar os pecados. Só não é pior do que o não confessar. E eu vou te dar a sugestão desse caminho. Olha como esse caminho é pesado. Se eu pegar um adolescente da igreja e falar o que confessa, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará a misericórdia, eu falo, meu jovem, você de 13 anos, 12 anos, você precisa confessar os seus pecados. Ele fala, é verdade, papai, eu colei na prova. Tá bom, vai, não peques mais. Ah, papai, você mandou tomar banho, eu fiquei com o chuveiro ligado. Não tomei banho. Puxa, não faça isso. Não? Uma vez eu ouvi um grupo de pessoas comentando isso. Eu falei, sério? Mas se você juntar 12 anos de pecado, ele não vai falar, eu matei 30 pessoas. Não? São 12 anos. É bastante, mas não é muito. Agora, se eu chegar para alguém de 80 e falar, o que confessa e deixa alcançará a misericórdia, ele vai puxar a capivara. E tem coisa que vai ter que resolver. Talvez chamar alguém próximo e dizer, eu fiz isso, me perdoa. Talvez reunir o cônjuge, os filhos, algum neto que tenha ofendido e falar, seu avô fez isso, sua avó fez isso, me perdoa. Coisas do tipo, foi adúltero. Eu errei quando eu te incentivei na sua juventude a ir para o caminho do mal, meu filho, meu neto. Eu errei quando eu apoiei os seus pecados, me perdoa. O vô, a avó, o bisavô, a bisavó, o pai, a mãe, eu errei. Estou confessando diante de Deus e dos homens, me perdoa. Sabe o que vai acontecer? Eu não sei quanto tempo de vida vai restar. Pode restar alguns anos. Mas eu garanto, biblicamente falando, vão ser os melhores anos da sua vida. De fato, a melhor idade. Em paz. Uma morte em que, você fez isso? Fiz. Mas eu perdi perdão, me arrependi, estou em paz. O que eu puder restituir, eu restituo. O que não dá, meu amigo, passou. Esse é o caminho que é terrível. Confessar pecados é tão ruim, é tão difícil, mas é tão bom. É um recomeço. Muito dificilmente uma reunião como essa não vai terminar com a família abraçada, aos prantos. São escolhas. Há idosos que vão para o túmulo com os seus pecados, mas de repente os pecados aparecem ali no enterro. Outra família. Acontece. Nunca ouviram essa história? As famílias se encontram no enterro? Nunca ouviram. Que não seja na igreja, pelo amor de Deus. Mas acontece. Não era melhor ter resolvido antes? Olha, eu tive outra família. Eu errei. Você vai ter que dividir sua herança. As dívidas agora são das duas. Mas resolve. Agora. Você pode morrer hoje. Se eu morrer hoje, tudo bem. Eu estou com 46, fui para casa, comi um camarão, enfim. Não? Mas se você morrer agora, é normal. Para o idoso é normal. Então você vai morrer logo. É hora
de deixar tudo acertado. Esse é o caminho, é só esse, não tem outro. Diante de Jesus não tem outro. Só que agora chega a promessa. Se você decidir passar pelo vale da sombra da morte, eu quero ler um salmo que fala de um velho perdoado. Salmo 103. Abra comigo o Salmo 103. Perdão pelo horário. Salmo 103 diz assim: Ele é quem perdoa, versículo 3, Salmo 103, versículo 3. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as suas enfermidades. Quem da cova, aqui está no bico do corvo, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. E quem farta de coisas boas a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Um idoso arrependido, um velho arrependido, é alguém renovado como um jovem diante de Deus. Essa é a promessa. Turma, é isso que eu tinha para você, para mim, para a nossa fase da velhice, e que Deus abençoe os irmãos de todas as fases aqui presentes. Vamos orar. Senhor, obrigado que o Senhor é aquele que nos perdoa dos nossos pecados, que não são pequenos, não são poucos, não são desprezíveis, mas ainda assim o Senhor quer que a gente seja santo e parecido com Jesus, independentemente da idade. Obrigado que o Senhor vai fazer isso e tem feito com os nossos idosos e faz com os mais jovens também o caminho do arrependimento e o caminho da promessa de uma nova vida em Cristo e de uma vida tranquila e em paz diante de Deus e dos homens. Esse é o meu pedido e gratidão em nome de Jesus. Amém.